saudações. Já voltamos, tá vendo? Rapidíssimo. Vamos aproveitar um pouco mais da doutora Vivi. Engraçado que nós passamos o primeiro bloco inteiro numa pergunta. Uma pergunta. É um diálogo gostoso, o objetivo é esse. Agora eu quero direcionar, sem polêmicas, assim, nada de falar de homens mais, vamos falar sobre questões de direito, direito de família, vamos trazer um pouco mais de informação. Você estudando direito, fique atento, observe, você pai, você mãe, fique atento. Vamos lá, eu quero fazer agora um bate-bola rapidinho para depois a gente dialogar um pouco mais sobre questões outras. Doutora Vivian, como é que se calcula uma pergunta assim, básica, mas todo mundo quer saber. Como calcula a pensão alimentícia? Como é que faz? Qual é o parâmetro desse cálculo? Assim, agora, Faustão, 40 segundos. Eu vou lhe cortar, porque para a gente fazer várias perguntas e depois a gente bater um papo à vontade. Vai. Ted, ontem mesmo eu recebi uma cliente no meu escritório e quando eu fiz o cálculo, ela... como assim? Gente, você tem que colocar, no caso de crianças, tem que botar escola, você tem que colocar plano de saúde, tem que colocar lazer, vestuário, energia, caso de aluguel, você tem que colocar aluguel, você está comprando um apartamento, financiamento, porque é o custo mesmo, né? todos os custos, a alimentação, higiene pessoal, higiene da casa, todos os gastos comuns que uma pessoa possui. Por quê? Porque você vai dividir todos esses gastos. Alguém teria que pagar mesmo. Alguém teria que pagar. E no caso, por exemplo, de energia, tem o papai, mamãe e o filho dentro de casa. São 3 pessoas dentro de casa, essa conta se divide por 3 pessoas. Sim. Então, essa criança tem gastos. Então, você coloca todos esses gastos. Gasto com combustível, de deslocamento dessa criança. Escola, volta e vai, o tempo todo. Lazer, tudo. Então, você vai colocar todos os gastos, até de combustível, que essa criança possui de deslocamento, plano de saúde, energia, alimentação, vestuário, lazer, um salão de beleza que for, uma unha que a criança faz. Vamos falar daqueles requisitos. Necessidade e possibilidade. E é agora que eu ia falar isso agora. E você vai trabalhar, essas são as necessidades da criança. Só que você tem que ver as suas possibilidades e a possibilidade de quem vai pagar e fazer um trinômio, Ted, de proporcionalidade. Porque tem que ver a sua possibilidade, mas tem que ver a proporção da possibilidade de cada pai. Então, quem vai pagar essa pensão, de acordo com a sua possibilidade e proporcionalmente... Renda, né? Isso, e proporcionalmente... E as mulheres hoje estão recebendo bem, estão ganhando salários. Bem. E assim, a realidade de anos atrás era completamente distinta. Homens ganhavam mais, homens tinham salários e mulheres às vezes não tinham ou tinham salários menores. Hoje a gente já tem uma discussão sobre isso, os salários... E aí, como acontece, que eu sei que não é incomum mais, as mulheres terem salários maiores do que os homens. Ainda é uma... aí já é uma polêmica. Eu quero só essa discussão assim. Quando acontece esse caso aí? Neste caso, por exemplo, aqui, ontem eu recebi uma cliente, ela ganha 4 mil, o pai da criança ganha 7 mil, mas eles estão custeando igualmente. Eu falei, não. Não está proporcional. A proporcionalidade. Você tem que pagar, ele tem que pagar, mas proporcionalmente ao que cada um ganha. Então, o cálculo é baseado nesse trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ok, vamos lá. Quando a pessoa não recebe, qual é o momento, vamos lá, houve a separação, qual é o momento chave do recebimento da pensão e quando receber a pensão, né? Porque tem aquelas variáveis, a pessoa trabalha, a pessoa não trabalha, tem um momento em que saiu ou não saiu, tem a renda, então fala um pouquinho de uma maneira geral sobre isso. Muitas pessoas procuram e falam assim, quando eu posso receber a pensão? Quando você entra na justiça para receber a pensão. Porque um mero acordo de boca, Ted, não é pensão, é um acordo. Se a pessoa não respeitou aquele acordo, perante a justiça ele não é um devedor. Ele só passa a ser um devedor quando tem uma homologação de acordo ou uma sentença dizendo que ele deve aquele valor. A partir desse momento que ele está devendo o valor, desde quando? Tem que esperar 3 meses, porque tem esse mito... Tem aquela discussão de 3 meses. Mito, não. De onde surgiu esse negócio de 3 meses mesmo? É pelo rito da prisão. Existem 2 tipos de execução. Quando a pessoa realmente está devendo judicialmente esse valor, você pode entrar com 2 tipos de execução. Execução por penhora ou execução pelo rito da prisão. Quando você entra com um pedido de execução pelo rito da prisão, a pessoa só pode ser presa quando ela está devendo, digamos, ele tem uma dívida de 5 meses.
Mas você pode pedir pelos últimos 3 meses. Sim. Os 2 primeiros meses você pode entrar pelo rito da penhora, tá? Sim. Em uma ação à parte. Requerer o dinheiro. Isso, e os últimos 3 meses... Força pela prisão. Força pela prisão e mais as parcelas que se vencerem ao longo do processo. Então, ele está devendo esses 3 meses e ao longo desse processo de execução, ele entra, ele está devendo março, abril, maio, aí entrei com a ação, começou a dever junho, julho, todos esses que se vencerem ao longo do processo, mais esses 3... Aí acumula, nesse caso, dá mais de 3, né? Isso, ele só vai ser preso se ele não pagar, né? Ele vai tentar justificar. Sim. Caso o juiz que normalmente não tem justificativa, eu tô desempregado. Sim. Só que o seu papel entra com uma revisional de pensão. Sim. Você não está mais com condição, está desempregado, entra com uma revisional, porque você vai ser preso mesmo desempregado. Vamos falar de revisional de pensão. Vamos. Esse troço, vamos lá. A prisão e a pensão é rapidinho. Agora, a revisional de pensão demora 3 anos. É um negócio que... Aí, como é que faz essa matemática? Não, há casos aí, vamos falar. Há casos e casos. A velocidade dessa... Não, eu tô falando assim, mas é mais pelo mito. Eu não tenho experiência nessa área, não conheço. Essa revisional de prisão, ela funciona rápido? Ela acontece rápido ou não? Tudo depende. Depende por quê? Pode haver uma homologação de acordo. Havendo uma homologação de acordo é muito rápido. Não, né? Esquece esse negócio de homologação de acordo, não vai acontecer. Quando a revisional, ela pode ser pela majoração, pelo aumento desse valor, porque a mãe pode entrar pedindo um aumento, porque aquele trinômiozinho, a possibilidade do pai aumentou e as necessidades da criança também aumentaram, né? E para a diminuição, que normalmente é o pai que entra. Por quê? Porque ficou desempregado, porque os seus rendimentos diminuíram, então ele tem, proporcionalmente, pela possibilidade, reduzir também. Mas a questão do tempo pode sim durar uma média de 3 anos, 2 anos, realmente depende muito mais das comprovações que tanto o pai quanto a mãe conseguem ao longo do processo. Porque se um pai imediatamente consegue comprovar de que ele realmente diminuiu os seus rendimentos, não tem muito o que discutir. Ele vai conseguir, né? Pensão para a mãe. Pensão para a mãe. Normalmente, né, quando sai de um casamento, a mulher que pede alimentos, porque é possível a mulher pedir alimentos, ou o homem também, né, que está desempregado e a mulher que trabalha e que mantém toda a situação, mas normalmente é a mulher que solicita. Por quê? Porque essa mulher houve normalmente um acordo com o marido quando casaram de que ela ia sair do meio profissional e ia se dedicar à família, ao doméstico. E esse acordo às vezes é silencioso, né? Não precisa ter tido uma conversa. Tácito, exatamente. Então, eu acho que é o geral, é o que deve acontecer mais. Mas normalmente existe, Ted, o pedido do marido para que ela se dedique à criação dos filhos. Mas a realidade fática já comprova o acordo. Exatamente, exato. Então, por que essa mulher, quando sai do casamento, ela pode solicitar alimentos para ela? Porque ela foi prejudicada profissionalmente. Então, para ela se reinserir no mercado de trabalho, é muito mais difícil. Então, em razão disso... Qualquer um é difícil, né? Depois tu passa um tempo afastado para tu voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, não tem jeito. É uma situação pela idade, pela qualificação, pela atualização no mercado de trabalho. Então, tudo se complica. Às vezes, com idade, com qualificação, ainda assim é difícil. É muito difícil a reinserção no mercado de trabalho. Então, em razão disso, existe o pedido de alimentos que pode ser concedido, mas não é ad eternum, não é para sempre, tá? Sim. O juiz ou a juíza, o magistrado, ele vai conceder um período limite para que essa pessoa consiga se reinserir no mercado de trabalho. Normalmente, 2 anos, 3 anos. Interessante. Vamos lá, nosso tempo está se esvaindo. Vamos falar 30 segundos, te vira nos 30. Essa coisa de viagem para o exterior. Viagem para o exterior somente com autorização. Não consegui. Não tem autorização. Não tem autorização, juiz. Tudo é juiz. Eu não gosto quando o juiz se mete na vida das pessoas. Assim. Mas tá vendo? Eu prefiro o psicólogo. Eu acho que a gente precisa fazer Bruno Coelho. Precisa trazer um psicólogo para poder orientar esse negócio. Doutora Vivian, a senhora tem que ter um psicólogo de... Mas assim, a gente baixa o braço para fazer isso. Primeira coisa, quando chega no escritório, já tem psicólogo, começa a terapia. Pronto, é a melhor coisa do mundo. Foi um prazer, uma satisfação conversar com você. É a primeira vez que a gente para dialogar, para tomar um café juntos. Nunca tinha tido essa experiência de tomar um café, de dialogar. Eu quero que você dê suas impressões aí, manda um abraço para a mamãe. Né? Falou das filhas, mas não falou da mãe. É verdade. Minha mãe tá aí, aqui, ela vai ficar chateada. Dona Rosilma, um beijo, um feliz Dia das Mães, para a mãezona maravilhosa que você é.
que eu não poderia ser hoje, nem meus irmãos, as pessoas que são, sem a sua influência, toda a sua dedicação. E, novamente, um beijo para as minhas filhas amadas que me fizeram mãe e me fizeram mulher, porque eu só me descobri realmente como mulher, a pessoa, a força que nós adquirimos por meio das minhas filhas. E vamos falar de todas as mães. Vamos lá, aproveita a senhora que é embaixadora das mães no programa Saudações. Mande um beijo para todas as mães. Mamães, sejam muito felizes com os seus pintinhos. Eu chamo minhas filhas de pintinhas. Sejam muito felizes. Saibam que nós temos toda a força do mundo por meio das nossas crias e que vocês consigam, no Dia das Mães, sentirem esse amor sublime. Então é isso. Eu me despeço nesse programa. Mais uma vez, um beijo às mamães, a todas as mães. E vamos lembrar que o programa Saudações está no YouTube. Saudações com Ted Anderson. E qualquer dúvida que você tiver, mande também pelo Instagram. Programa Saudações. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.